Olá, você que nos acompanha aqui no Repórter Sindical na Web. O programa de hoje vai ser um pouco diferente do programa habitual. Nós vamos fazer um compacto dos melhores momentos dos programas que nós apresentamos aqui ao longo dos últimos 3 meses. Como todos sabem, nós fizemos blocos de programas, blocos temáticos. O primeiro tema foi sindicalismo e democracia, o segundo, sindicalismo e política, e o terceiro, sindicalismo e memória. Portanto, você terá hoje, nesta 1 hora, o melhor do que foram estes programas com os temas que eu citei. Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Assista agora ao primeiro bloco temático do Repórter Sindical na Web. O tema deste primeiro bloco é sindicalismo e democracia. A estreia de hoje não poderia ser diferente com o convidado. O convidado é um sindicalista conhecido, histórico, foi dirigente do setor dos universitários, dirigiu a CGT, foi ministro do Trabalho e da Previdência e hoje é consultor sindical. Boa noite, Rogério Magro, obrigado pela sua presença pelo prestígio que nos traz nessa estreia do programa. Magro, você hoje presta consultoria para algumas entidades sindicais. Para quem que você trabalha? Que tipo de trabalho você realiza para essas entidades? Ô João, olha, para contar rapidamente a história, eu venho do movimento sindical. Eu fui presidente do Sindicato dos Eletricitários durante 14 anos, eu fui presidente da CGT durante 1 ano e pouco, e fui ministro do Trabalho e ministro da Previdência. Mas a minha vida toda praticamente é uma vida sindical. Ao sair do Ministério do Trabalho, eu voltei novamente a trabalhar na Light, ou na Eletropaulo, da onde eu sou oriundo. Voltei, trabalhei mais 3 anos, me aposentei, e depois me dediquei novamente ao movimento sindical. Você sabe mais do que ninguém que eu poderia estar assessorando o lado empresarial, mas as minhas origens são sindicalistas e eu vim para cá, assessoro hoje os sindicatos metalúrgicos de São Paulo, metalúrgicos de Guarulhos, comerciários de São Paulo, Federação da Alimentação. Então tem uma gama aí de grandes sindicatos e de grandes sindicalistas onde eu consigo me encontrar no meio deles. Muito bem, Rogério Magri, tem um ditado, velho ditado, diz assim, quem sai aos seus não degenera, né? Então Magri, filho de trabalhadores, trabalhou, foi braçal na Eletropaulo, foi ministro e continua fiel ao sindicalismo, colocando a sua experiência, a sua retidão a serviço do movimento sindical e dos trabalhadores. O sindicalismo mudou, porque o mundo muda, a vida muda, as coisas mudam. Você hoje definiria qual é o papel do sindicato? Se dizia antigamente que o sindicato ele tinha um eixo, defesa do emprego, do salário e das condições de trabalho. O que exatamente compete ao sindicalismo fazer hoje? É só isso, ou isso já é muita coisa, ou é muito mais do que isso? Olha, João, eu tenho procurado fazer uma análise e compreender esse movimento sindical da maneira mais sensata que eu posso fazer. Há coisas que são tão intrinsecamente ligadas a ele e que ao longo dos 2 séculos não mudaram, que é sua obrigação. Organizar, mobilizar, ter ação. Então, esse é um dos momentos que o movimento sindical ainda tem esta visão e continua fazendo. Mas o mundo mudou. O mundo é um outro mundo, a situação do mundo hoje é muito diferente. As crises que eram cíclicas ao longo de um longo período, hoje ela é mais rápida. E eu tenho procurado compreender qual é o verdadeiro papel do movimento sindical nas questões políticas nacional. O movimento sindical não pode mais não pode mais ser coadjuvante, ele é protagonista da história. Na verdade, hoje, os próprios partidos políticos transformaram essa ligação com o movimento sindical, esqueceram o movimento sindical e hoje contrata grandes marqueteiros para fazer o papel que era nosso. Então, a grande discussão que eu tenho procurado fazer no movimento sindical hoje é procurando entender qual é o papel político que ele deve exercer. Então, esse eu acho que é muito complexo, é difícil de você discutir no nosso meio sindical qual o seu real papel, mas eu não tenho mais dúvidas. Sabe por quê, João? O movimento sindical, qual é o seu verdadeiro papel hoje? Ele corre atrás. Mas primeiro eu queria dizer o seguinte, separando essa mídia
uma mídia que... Patronal, a mídia patronal. Uma mídia patronal, você me ajudou. Se você separar essa mídia patronal, o movimento sindical e o telespectador, quem está vendo o programa tem que saber disso, é um dos segmentos mais sérios desse país. Se você tirar algumas coisas que existem no movimento sindical, como existe em todo quanto é lugar, o movimento sindical brasileiro é sério. Há uma defecção aqui e acolá, mas é tão pouco que a mídia, essa mídia patronal, pega esses dois dados e transforma, pega um pé de galinha e transforma num grande jantar. Nós estamos aqui hoje com alegria recebendo um amigo, né? Que a gente na vida sindical vai fazendo amizades também, né? Não é só disputa, só trabalho profissional. Que é o João Carlos Gonçalves Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Obrigado, Juruna. Obrigado a você pelo convite. Muito obrigado. Juruna, o tema do programa hoje é Sindicalismo e Democracia. Eu sou militante do tempo em que havia ditadura. Quando eu participei da greve dos jornalistas em 79, a ditadura ainda era drástica, não era moleza fazer sindicalismo. E você também começou sua vida sindical, carreira sindical, ainda na época da ditadura. Qual é a vantagem para o trabalhador, para o padeiro, para o motorista, para o bancário, para o jornalista, para o metalúrgico, para o químico, viver na democracia e ter atividade sindical no regime democrático? Ganha o que com isso? É uma vantagem muito grande, né? Eu acho que é fundamental, porque sem a democracia nós não podemos conversar sobre os problemas, nós não podemos chegar no patrão e exigir o nosso direito, nós não podemos ter o direito de voto para escolher os nossos representantes, nós não podemos ter um jornal para poder divulgar nossas ideias, um programa como esse estaria censurado. Então eu creio que a democracia é uma coisa fundamental para a sociedade, é uma coisa fundamental para os trabalhadores, porque na democracia sempre nós podemos ter o diálogo, nós podemos colocar nossas propostas e nós podemos ir à luta por elas. Eu acho que é fundamental a todo trabalhador, a toda trabalhadora entender que na democracia, onde você pode opinar, você pode fazer o que você pensa junto com o seu grupo, é fundamental. Às vezes me entristece ver algumas faixas assim no Facebook, né? A volta do golpe militar, a volta da ditadura. É uma pena porque às vezes o debate também não se aprofundou muitas vezes na escola, na sociedade, sobre essas questões fundamentais, que entre elas eu acho é a democracia. Ô Júlio, eu acho que é um marco fundamental na democracia moderna, que é a Constituição Cidadã, a Constituinte de 88. Eu quero crer, pela minha experiência, que eu participei daquelas marchas da Constituinte, aqueles debates todos, ainda na época da Comissão de Sistematização, que é presidida pelo Fernando Henrique, aliás. Eu vejo que aquilo criou um diferencial na vida do Brasil. O Brasil era um antes da Constituição, e, ao meu ver, é o outro e melhor a partir da Constituição de 88. Você acha isso também? Acho isso, tenho certeza disso. Vou citar um exemplo. Antes de 88, nós tínhamos a chamada Lei de Greve 5.330. Né? Essa lei de greve só permitia fazê-la se fosse por atraso de pagamento. Tá. E tinha que avisar o tribunal que ia fazer. Mas a greve de reivindicação não podia ter? Greve de reivindicação não podia. Então, todas as greves que foram ao tribunal naquele momento, e várias pessoas participaram disso, eu participei, você, desses anos, quando chegava no tribunal, a voz que se dizia era o seguinte, o tribuno, né, o juiz, as reivindicações são justas, mas a greve é ilegal. Mas a greve é declarada ilegal porque só é permitido fazer greve por atraso de pagamento. Então, tudo aquilo que se fazia, do conflito que se tinha naquele momento, se precisasse de uma conciliação no tribunal, e aí os patrões enviavam, digamos assim, o conflito para o tribunal, porque sabiam que lá seria decretada ilegal, e na ilegalidade da greve, vários companheiros, várias companheiras perderam o emprego por justa causa. A empresa tinha direito a demitir por justa causa. E vários companheiros nossos perderam o emprego por justa causa, por estar exigindo um salário melhor, exigindo uma bota. Mas não podia fazer nem greve se teve um acidente de trabalho, mutilou, cortou um dedo, uma mão, não podia nem por causa disso? Não podia. Então, eu sinto que, se nós pegarmos na história, você vai ver que 78, com aquela eclosão das greves por empresa, você vê que isso foi sendo superado aos poucos, não pela lei,
foi sendo superado na prática, porque também ninguém queria, o empresariado não queria manter sua empresa parada por longo tempo. Então as empresas buscavam negociar diretamente, entendeu? Então, mesmo que a greve fosse julgada ilegal, muitas vezes a greve continuava e aí o patrão não tinha uma saída a não ser negociar. Quando ele bancava a greve até o fim, como foram casos que eu conheci, na época, Valita, por exemplo, nós tivemos vários companheiros demitidos por justa causa. E hoje nós temos a alegria de receber aqui o Leonardo Severo Wexel. O Leonardo Severo, escritor, jornalista, já trabalhamos juntos e vai hoje falar sobre esse assunto com a gente. Léo, obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço o espaço democrático para o debate. Então, Leonardo, eu queria primeiro saber de você qual é a relação que você vê entre sindicalismo e democracia, que ganhos têm os trabalhadores com o regime democrático? Bom, eu gostaria de conversar com os internautas com base em duas experiências bastante recentes que eu tive, né? Uma na Guatemala, onde o índice de sindicalização é de 1,6% na esfera privada e de cerca de 2,8% na rede pública, o que faz com que efetivamente os trabalhadores não tenham nenhum espaço, por assim dizer, para que os represente e garanta os seus direitos. Então, os trabalhadores têm um vínculo totalmente precarizado, as jornadas de trabalho são imensas, os abusos patronais são de toda ordem, não há o mínimo de garantia para as mulheres, para a juventude. No Brasil, nós temos cerca de 30% de sindicalizados. E isso permite um diálogo muito maior com a sociedade, que faz com que o movimento sindical não seja apenas uma referência para os trabalhadores na hora de defender os seus empregos, seus direitos, seus salários, mas também, em muitos pequenos municípios, seja a principal referência da sociedade, do movimento social, no sentido de garantir direitos e conquistas. Então, eu traço esse paralelo numa sociedade democrática como a nossa, uma sociedade ainda ditatorial como a guatemalteca, onde a sociedade não tem vez, para demonstrar a importância que tem a organização sindical, a importância que tem nós termos entidades representativas que garantam direitos, que lutem pelo espaço para o conjunto da sociedade. Realmente nós termos espaço para elevar a voz, para denunciar mazelas, como tu bem colocou, Franzinho, hoje, uma manifestação que denuncia o absurdo aumento de juros, que condena a especulação financeira, que defende mais recursos para a produção, isso só pode existir efetivamente num governo, num país, num regime democrático. Então, ela tem um vínculo total. Um país, vou dar um outro exemplo extremamente nefasto, os Estados Unidos, né? Onde o movimento sindical não pode colocar a cabeça para fora. Para te montar um sindicato, e eu sou assessor de relações internacionais da CUT, a CUT está ajudando agora o sindicato dos bancários dos Estados Unidos a se erguer. Hoje o índice de sindicalização dos Estados Unidos é menor do que 10%. O sindicato vai ser organizado, precisa de 50% mais um dos trabalhadores. Os patrões filmam, demitem, e aí as categorias acabam não tendo espaço. Sim. Ao não terem espaço, ao sindicalismo não ser referência, a sociedade fica totalmente vulnerável aos desmandos. Então, eu acho que daí a importância da gente fazer essa reflexão. E hoje temos a alegria de receber o Altamiro Borges, jornalista, escritor, blogueiro do Blog do Miro e nosso amigo que vai certamente abrilhantar o nosso programa. Obrigado, Miro, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Altamiro Borges, qual a relação entre sindicalismo e democracia e sindicalismo, em que os trabalhadores ganham no regime democrático? A relação é total. Sem democracia não existe sindicalismo, né? Só a gente lembra, vamos pegar período autoritário mais recente do Brasil, que foi o golpe de 64. Certo. Só no golpe de 64, cerca de 400 sindicatos sofreram intervenção.
sofreram intervenção, foram fechados. Você teve 70% dos sindicatos com maior número de sindicalizados foram nomeadas juntas interventoras pelos generais. Quer dizer, quem dirigia o sindicato não eram os trabalhadores, né? Era o governo. Né? Então, sem democracia não existe sindicalismo. E isso dificulta muito a luta dos trabalhadores. Foi um período de grande regressão. Regressão você tinha até 64 estabilidade no emprego. Sim. Perdeu-se a estabilidade no emprego. Você tinha uma política de valorização do salário, que uma das primeiras medidas do regime militar foi exatamente instituir o arroxo salarial. Virou político oficial do Estado. Político oficial do Estado, quer dizer, não havia reajuste acima da inflação, ponto. Não, ficava sempre abaixo da inflação. Vários direitos trabalhistas em vários setores, portos, bancários, né? Vários direitos foram retirados. Servidor público ficou proibido de formar sindicato. Servidor público, todo funcionário público brasileiro só vai poder se organizar em sindicato depois do fim do regime militar e com a Constituinte em 88. A Constituinte em 88, a Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, é que garante o direito de organização sindical do funcionalismo público, que era proibido. Então, sem democracia, sindicalismo está morto. Sindicalismo fica às moscas. Foi um período de queda de sindicalização, foi um período que não tinha imprensa sindical. Sim, sim. A imprensa sindical era quase uma imprensa o que tinha era uma imprensa de coluna social. Era o militar que foi visitar o sindicato, e a festa de não sei o quê. Mas a luta não tinha. Até porque, com a ditadura militar de 64, aplica-se à risca o título 5º da CLT, que trata de sindicalismo. Sim, sim. Né? Então você vai ter coisas do tipo, dinheiro do imposto sindical, que hoje você utiliza o dinheiro do imposto sindical para uma mobilização, para fazer um panfleto, para fazer um curso, Claro. para fazer uma caravana a Brasília e tal. Pela legislação do imposto sindical, esse dinheiro não podia ser usado para isso, ele só podia ser usado para questões assistenciais. Tá. Então o sindicato ficava totalmente paralisado. Se ele utilizasse a grana para um panfleto, ele corria o risco de intervenção. Sim. Eleição sindical, Franzinho, era um negócio impressionante. Você tinha que mandar para o Ministério do Trabalho a relação dos candidatos. E tinham que ter antecedentes. Antecedentes. Sim. Se aparecesse o nome do sujeito lá numa ficha que fez uma greve, dirigiu uma greve em 50, em 60, ele estava excluído da chapa. Tá. Era o regime militar que determinava a chapa. Entendi. Teve casos no Brasil que foram engraçadíssimos, para não dizer trágicos. Do Ministério, dos militares, né, dormirem de touca, não conseguirem captar que estava lá um dirigente sindical ativo. Depois da eleição, o Ministério tirava o dirigente sindical. Ainda bem que eles não tinham internet na época, porque se eles tivessem a internet, eles pegavam rapidinho. Era né? muito mais rápido. Fazia varredura em tempo real, né? Era muito mais rápido. Ô Miro, quer dizer, um programa de TV como este, ou um programa de rádio que debatesse o sindicalismo, nem pensar, não tinha a menor chance. Nem pensar, porque é isso. Você não poderia utilizar o dinheiro nesse período do regime militar. O que você tinha era basicamente duas contribuições. Você tinha a contribuição do sócio. Sim. A chamada mensalidade, A né? mensalidade, que era muito perseguido. Você pega agora a Comissão da Verdade, descobriu casos impressionantes. A Volks mandava relatório. A Volks, eu estou citando uma, mas são vários. A Volks mandava relatório de pessoas que ela desconfiava que eram ativistas sindicais. Vem aí o 9º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. O evento acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná, dos dias 24 a 27 de novembro. Vai ser uma grande oportunidade para nós, trabalhadores filiados a contrato, fazermos uma avaliação do 2º mandato da presidente Dilma Rousseff, bem como o planejamento e a preparação para as ações futuras e o posicionamento do movimento sindical brasileiro diante do cenário político atual. Participe! As inscrições vão até o dia 6 de novembro. Para mais informações, acesse nosso site www.contrato.org.br. A gente se vê! Este segundo bloco temático do nosso programa especial Repórter Sindical trata de sindicalismo e política. Nivaldo Santana, que relação a CTB tem com os partidos? Tem restrições para partidos na central?
Olha, a CTB defende uma visão classista de sindicalismo, sindicalismo democrático e plural. E nós temos um programa que é baseado na defesa do desenvolvimento com valorização do trabalho. Então, defender os direitos dos trabalhadores, defender a democracia, defender um país desenvolvido, mas com justiça social e valorização do trabalho. Quem concorda com esse programa da CTB é bem-vindo na nossa central. Independentemente de ser de partido ou não ser de partido. Correto. Nós não exigimos carteira de filiado. O PCdoB tem uma presença muito forte, é a força principal dentro da CTB. Nós temos uma presença importante também de sindicalistas vinculados ao PSB e também sindicalistas que não têm uma vinculação partidária mais forte. Nós temos uma boa representação dos trabalhadores rurais, dos marítimos e, só para dar um exemplo, a presidenta da CTB do estado de Roraima, no norte do país, ela é vereadora do PT em Boa Vista. Nós temos também gente de outros partidos, mas o principal é a defesa de um programa de interesse dos trabalhadores, que isso transcende as preferências e as filiações partidárias. Nivaldo Santana, eu tenho digamos que eu tenho uma história assim na esquerda, embora nunca tenha sido filiado a um partido, mas eu me incluo no largo espectro da esquerda, penso assim. E é um debate do dirigismo, né? De às vezes ter uma influência do partido no sindicato. Como é que você vê a relação entre sindicatos e partidos? Hoje é uma relação mais tranquila, mais estável, ou tem ainda essa possibilidade de montar cavalo do partido, da entidade sindical ser correia de transmissão do partido? O que você acha disso? Olha, na época do regime militar, quando tinha qualquer mobilização dos trabalhadores, uma greve, os generais de plantão diziam, tem os partidos infiltrados no movimento, para tentar criar uma separação entre o movimento dos trabalhadores e a atuação política mais vinculada aos partidos. Eu considero que no regime democrático nós devemos lutar e valorizar a democracia. Eu acho que a valorização da democracia, como você disse na introdução do programa, que foi até um bloco inicial do Repórter Sindical, tratou desse tema, eu acho que nós devemos valorizar. E a opinião que nós temos, que os militantes partidários precisam respeitar a democracia sindical. Tem que respeitar o estatuto, o programa e os fóruns deliberativos de cada uma dessas entidades. É legítimo levar as proposições que os militantes filiados defendem junto do seu partido, mas nós achamos que a democracia sindical tem que prevalecer e não uma imposição vinda de fora de orientação partidária. No caso da CTB, só para dar um exemplo, menos tendo uma predominância de sindicalistas mais simpáticos ao PCdoB, eventualmente algumas matérias a bancada do PCdoB tem um posicionamento na Câmara Federal e a CTB tem outro. Isso não significa nem que o militante está se desgarrando das orientações partidárias e nem que a bancada está se distanciando dos trabalhadores. São as dinâmicas próprias. Tem os partidos, tem os governos e tem o movimento sindical. Cada um tem o seu espaço próprio de atuação que precisa ser respeitado. Hoje nós recebemos um consultor sindical, sociólogo, Marco Mota. O Marco Mota, ele assessora a Federação dos Metalúrgicos no Estado de São Paulo, já foi da Força Sindical, tem uma larga experiência e faz muito curso, realiza cursos e promove seminários e eventos de formação para dirigentes sindicais. Marco Mota, obrigado pela sua presença. Boa noite, João. Obrigado a você pelo convite. Um abraço dos companheiros da direção da federação, companheiro Magrão, presidente, toda a diretoria, os sindicatos filiados. Né? É sempre bom estar contigo. Sindicalismo e política, por que é importante o dirigente sindical ser politizado? João, por natureza ele tem que ser politizado. Não tem como a gente falar em sindicalista sem pensar numa pessoa que faça política permanentemente.
Né? Não é necessariamente política partidária. Não necessariamente é política partidária. Tá. Né? Mas a gente tem trabalhado bastante essas questões nos últimos anos, desde o momento em que o sindicalismo também vem mudando e que só o trabalho do dirigente sindical, seja na fábrica, seja dentro do sindicato, a negociação, às vezes não é mais o suficiente, João. Isso a gente tem claro dentro dessa ideia de sindicalismo cidadão. Surgiu essa noção, né? Ou seja, o sindicato ele tem que extrapolar o trabalho dele de porta de fábrica, das questões dos direitos trabalhistas. Mas o sindicato tem que ser um agente político. Exatamente. Né? Ou seja, ao fazer, ao conseguir, ao se mobilizar por uma melhoria qualquer no município, né? Na base sindical, isso vai estar atingindo o trabalhador também. Correto. Tanto a responsabilidade, o trabalho do sindicalismo e o reconhecimento da categoria, né? É muito maior do que só o trabalho no dia a dia do sindicato. Agora, a Marco Mota disse que a árvore a gente conhece pelos frutos que ela dá, né? Nesses anos todos que você veio coordenando, ajudando a coordenar esses cursos na federação, que frutos você acha que já podem ser colhidos ou que foram colhidos? Olha, João, eu acho que, assim, nós temos períodos, né? Períodos. No caso da federação, nós tivemos um período de ouro, onde nós conseguimos eleger pela primeira vez na história da federação um deputado federal, que foi Cláudio Magrão, presidente. 2 mandatos, presidente. Né? E isso criou um caldo para a gente, deu abertura muito grande para que a gente pudesse trabalhar ainda mais essa questão nos sindicatos filiados. Né? Então nós temos, pode-se dizer que avançou muito nisso. Hoje nós temos várias pessoas, vários dirigentes que concorreram e estão em cargos legislativos nos seus municípios, né? Em cargos executivos também, isso é muito importante a gente frisar. Né? Mas isso nós estamos falando de quase 20 anos, né, Francisco? Ou seja, é um processo lento, sim. É um processo lento, um processo diferenciado de alguns outros processos, particularmente da Central Única dos Trabalhadores, onde eles, né, assim, investiram muito nessas questões. A filiação na força sindical é uma coisa que eu admiro bastante, até pela pluralidade, a liberdade que se tem partidária, não é? Isso dificulta as coisas, mas trabalhar com a democracia não é fácil mesmo, é muito complicado. Então eu diria que avançou muito, retrocede, isso tem vindo de eleição em eleição. Tá? Mas o acumulado, você acha que ele é positivo? É positivo. Hoje estamos recebendo um presidente sindicato do vestuário de Guarulhos, o Álvaro Egea, que também é da Direção Nacional, secretário-geral da CSB, Central dos Sindicatos do Brasil. Álvaro Egea, obrigado. Você se deslocou de Guarulhos até aqui num dia chuvoso, Xexelinha de São Paulo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado, Franzinho. Boa noite aos telespectadores, desculpa. Telespectadores, nossos tradicionais ouvintes. E é sempre um prazer. Franzinho é uma joia rara do jornalismo brasileiro, tem uma longa militância no jornalismo sindical. Eu quero agora ir às perguntas. Eu quero anunciar aqui a nossa presença da Ariane Soares, que ela quem faz as perguntas, encaminha aqui as participações dos internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo ótimo, Franzinho. Boa noite, Álvaro, e boa noite a você, internauta, que nos acompanha aqui no Repórter Sindical. Então, teve uma pergunta que chegou por e-mail de Rosana Garcia, ela é de Perdizes. A pergunta é a seguinte: em 2016 haverá eleições municipais. Na sua avaliação, de que modo os dirigentes sindicais que pretendem se candidatar devem se preparar? Olha, tem várias mudanças aí no cenário político, né? Não é possível mais ignorar essa situação de financiamento. Então, eu acho que um sindicalista que tenha compromisso com a sua categoria, com os trabalhadores do país, com o futuro do país, não pode aceitar mais essa regra do jogo. Eu comecei fazendo política, Franzinho,
eu me identifico com a política que não tinha dinheiro, que a gente fazia por... Quer dizer, eu me lembro... No peito e na raça. No peito e na raça. Nós tínhamos os candidatos populares, os candidatos vinculados à esquerda, mas nós já tínhamos os candidatos de dinheiro naquela época. Mas não é comparado com os dias de hoje, onde um candidato tem que ganhar 10 milhões, tem que gastar 10 milhões para se eleger deputado, como por exemplo lá no Distrito Federal. Um deputado distrital, segundo me disse ontem um especialista, custa 10 milhões de reais. É claro que esse dinheiro ele vai ter que devolver em benefícios para algum empresário. Então, eu acho que a questão da reforma política, a questão do financiamento é muito importante. Agora, não é mais possível também se ignorar uma questão que a sociedade está colocando, que é a questão ética, a questão moral. Quer dizer, eu lembro uma frase de um comunista amigo que diz o seguinte: o moralismo é uma velha bandeira da classe média, mas é uma pré-condição que aquele que tem compromisso com a classe trabalhadora, com as grandes maiorias do país, tem que ter um compromisso ético, né? A sua postura tem que ser uma postura de compromisso. Hoje nós vamos tratar desse assunto com o professor, que é o Celso Napolitano, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele é mestre em administração de empresas. Também preside, dirigente sindical, evidente, preside a Federação dos Professores do Estado de São Paulo. E também preside o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que eu tenho um livro aqui em cima da mesa, um livrão de capa amarela, que depois eu vou falar um pouco desse livro. Professor Celso, obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço o seu convite e tenho, como sempre, é um grande prazer e uma honra imensa estar aqui participando do Repórter Sindical. Eu quero mostrar o livro, quem foi quem? A Constituinte nas questões de interesse dos trabalhadores, organização do DIAP, produção da Alboreco, juntamente com a editora Cortez. Esse livro deu muita fama ao DIAP. E o que é exatamente o DIAP? Conte pra gente aqui que nos assiste. O DIAP, como o nome diz, é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O movimento sindical tem alguns departamentos que apoiam as lutas sindicais, a organização sindical, e são pelos sindicatos mantidos. O DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatísticos, e o DIAP. O DIEESE colabora com os trabalhadores na questão da averiguação dos problemas econômicos, dos índices econômicos, assessora muitos sindicatos na mesa de negociação em termos da discussão dos índices econômicos. E o DIAP é o departamento que assessora o movimento sindical no Congresso Nacional. O DIAP é o lobby do trabalhador no Congresso Nacional e é o lobby puro, é o lobby sem dinheiro, é o lobby que utiliza única e exclusivamente a argumentação e o poder de pressão do movimento sindical para poder influenciar na atuação do parlamentar. Agora, professor, você é presidente e o DIAP tem um corpo técnico? O DIAP tem uma diretoria política, da qual eu sou o presidente, e tem um corpo de funcionários, um corpo técnico de funcionários do DIAP que tocam o dia a dia do DIAP. São essas pessoas comandadas pelo Ulisses Riedel, que é o diretor técnico, e pelo Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, que é o diretor de documentação, que fazem todo o trabalho do dia a dia do DIAP em termos de atuação no Congresso Nacional e de pressão junto aos parlamentares para que atuem de acordo com o interesse dos trabalhadores. Eu te pergunto, em que medida o DIAP ajuda na politização dos dirigentes sindicais, dirigentes de classe de trabalhadores, uma vez que o nosso tema aqui é a relação sindicalismo e política? O DIAP colabora com as entidades sindicais e com os dirigentes sindicais, no sentido de que as entidades sindicais, além do aspecto corporativo, de atender aos interesses da sua própria categoria, das campanhas salariais e das questões inerentes às condições de trabalho da categoria que são representadas das categorias que são representadas por essas entidades, a se preocuparem também com a questão coletiva, com a questão política sindical. Certo. É realmente uma preocupação do DIAP nesse trabalho. O DIAP,
as pessoas que trabalham no DIAP, capitaneadas pelo Antônio Augusto, pelo Toninho, eles participam de seminários de formação sindical e de seminários e programas de negociação no Brasil inteiro, levando orientação e estimulando os dirigentes sindicais a participarem da atividade política nacional. Agora, hoje nós vamos falar sobre sindicalismo e política com uma pessoa que tem bastante vivência na área política e também muita ligação com a área sindical, que é o Lúcio Maluf. O Lúcio Maluf é meu amigo de tantos anos, o Lúcio Maluf é sociólogo, o Lúcio Maluf acumulou experiência na área de gestão também, inclusive no Sistema S, e é um histórico do PDT, do Partido Brisonista, do Partido Democrático Trabalhista. Recentemente, o Lúcio ajudou a coordenar a eleição do movimento sindical do PDT no estado de São Paulo, que elegeu até o Zé Pereira dos Santos, o Pereira dos Metalúrgicos de Guarulhos. E também está articulando agora um movimento em âmbito nacional, com eleições, haverá eleições nos estados e depois se pensa na eleição da direção nacional desse movimento. Ô Lúcio, aliás, deixa eu já entrar direto no assunto aqui. Nós estamos discutindo sindicalismo e política. Como é que se motiva um trabalhador, um jovem trabalhador especialmente, a se interessar por política? Que razões nós podemos dar a esse jovem para lhe, digamos, aquecer o coração? É fundamental, inicialmente, João Franzino, nós posicionarmos uma questão. A política é a segunda atividade mais importante do ser humano. A primeira é se alimentar, se proteger das intempéries, ou seja, sobreviver. Certo. A segunda atividade, todos os estudos indicam, é a atividade política. Porque é através da atividade política que nós conseguimos gerar toda a organização social, gerar todas as leis, e todos os avanços que a sociedade, em seus diferentes matizes, alcançou através dos séculos. É evidente que na atividade política, como você posicionou no início, existem altos e baixos, erros, acertos, gente decente, gente não decente, como você disse, não é porque um médico se posiciona de forma indecente com relação à sua posição que a medicina não presta, né? Certo. Ou que o hospital, por causa de um determinado funcionário, servidor ou participante, seria condenado porque um ou outro dos seus membros procede de maneira errônea. Como no caso da Petrobras, por exemplo, só para linkar o exemplo. Não é porque meia dúzia de pessoas praticam atividades inidôneas que a entidade Petrobras não presta. Claro, claro. Isso vale também uma analogia para a atividade política, né? A instituição, essas instituições políticas, elas devem ser vistas acima dos procedimentos negativos, eventuais, daqueles que participam dela. E devemos olhar também as vantagens e os ganhos que são inequívocos. Com relação aos jovens, é evidente que eles são bombardeados por uma campanha de denegrir a atividade política. Sim. Isso faz parte... Isso é sistemático, né? Isso é sistemático, permanente, e isso não é de forma involuntária. Isso é realmente de uma forma estudada, planejada, é feito de propósito, porque assim aumenta a possibilidade de dominação econômica e social. Porque a atividade política pode sair da mão e do controle daqueles que mandam, comandam e exercem o poder através da atividade econômica, através da comunicação, através da cultura e através de domínio de determinadas instituições da sociedade. Ao jovem nós devemos mostrar este outro lado da atividade política. Devemos mostrar também esse quadro de vantagens que podem ser obtidas com a participação política. E lembrar, né, hoje o jovem está muito imediatista, né, e muito, eu digo assim, como se fosse uma política de hambúrguer, né? Sim. Então, uma coisa muito rapidinha, sim, né? Sim. E não se aprofundando no estudo e no debate, como era no nosso tempo de participação política jovem. Eu acredito que nós devemos fazer atividades voltadas para esses jovens, mas de uma forma mais aberta, mais plural, menos sectárias.
Educação, trabalho e democracia foram os assuntos discutidos durante o 12º Congresso Nacional da CUT. O presidente nacional Wagner Freitas, reeleito para o comando da central até 2019, ressaltou a importância do evento e falou dos compromissos e das lutas da entidade. Um congresso vitorioso. Ele é vitorioso internamente, que nós estamos construindo uma chapa única de unidade de todos os sindicatos, e que isso nos dá a possibilidade de ter uma gestão bastante tranquila do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, do ponto de vista da conjuntura, ele é um marco com o discurso da presidenta Dilma, que, utilizando-se do espaço do Congresso da CUT, faz um discurso à nação, reposicionando a política brasileira. Estamos apresentando agora também propostas econômicas que não são as propostas do ministro Levi de ajuste fiscal, sim de desenvolvimento e crescimento para o Brasil como um todo, que também é um marco histórico da CUT, que nós, além de fazermos as críticas, estamos fazendo propostas para resolver os problemas que nós detectamos. Para Sérgio Nobre, a democracia é o centro do debate do Congresso. A democracia é um valor fundamental para a classe trabalhadora, é o centro do debate do nosso Congresso, e já na abertura nós demos um recado muito claro, né? É na democracia que os trabalhadores têm liberdade de se manifestar, é das manifestações que os trabalhadores conquistam novos direitos, e nós já vivemos ditadura no passado. A ditadura é impedir os trabalhadores de avançar em conquista. Rosana Bertotti falou sobre o conservadorismo da grande mídia. O Brasil, infelizmente, ele fez uma opção de fortalecer o sistema privado. E nessa opção, ele criou uma estrutura de oligopólio, uma estrutura de propriedade cruzada e uma estrutura de concentração na mídia. Para nós da CUT, uma nova lei de comunicação que garanta um outro arcabouço, uma outra estrutura de comunicação de radiodifusão, que dialogue com a convergência tecnológica, que fortaleça a comunicação pública, é uma questão central para fortalecer a democracia, mas também para garantir o desenvolvimento político e econômico do país. O controle da mídia para nós é essencial nesse sentido, para gerar informação de qualidade e captar todo o pluralismo da opinião do brasileiro e da brasileira. Belas histórias, belos depoimentos. Assista agora ao terceiro bloco do Repórter Sindical Temático. O tema é Sindicalismo e Memória. Senhoras e senhores, boa noite. Começa Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Nós toda quinta-feira aqui na All TV, tratando do mundo do trabalho, sindicalismo, lutas sindicais, história sindical, relações do sindicalismo com a política, do sindicalismo com a democracia. E hoje, Sindicalismo e Memória. Nós vamos fazer 4 programas, uma série sobre sindicalismo e memória. E nada, seja mais representativo da memória do que um livro, né? Eu quero perguntar ao Sérgio Gomes, jornalista, um dos editores deste livro. Sérgio, quem foi quem na Constituinte tem de imaginação política e o que ele tem de memória? Eu acho que ele tem as duas coisas, exatamente. O movimento sindical sempre foi muito disperso, muito corporativo. O jeito de trabalhar era uma coisa sempre muito vertical, localista. Você tem uma quantidade imensa de databases, etc. E a gente vinha de um período evidente de ditadura, que criou dificuldades adicionais para a luta dos trabalhadores. Milhares de dirigentes sindicais foram caçados, depois do golpe de 64, intervenção, etc. E emasculou muitos sindicatos, que passaram a não ter nem imaginação e nem memória. Tá. Então, quando chegou na época da Constituinte, então nós estamos falando da luta pela Constituinte, sim. E aí é preciso situar no tempo, quer dizer que nós vamos ter a eleição de 86, que elege, então, deputados e senadores, sim. E que vai existir, então, um Congresso Constituinte. A famosa Assembleia Nacional Constituinte. Mas não era só uma Assembleia, o Congresso continuava acontecendo, tá certo? O varejo junto com a formação. É verdade. Então, isso também é um jeito muito brasileiro de realizar as coisas. A ponto de que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte era também o presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães. Correto. Né? Bom, evidente que na elaboração a gente não sabia quanto tempo a Constituinte iria demorar para desenvolver os seus trabalhos. Ela não tinha prazo. Né?
então as eleições de 86 e vai até a hora que for. Sim. E ela vai, então, ser promulgada dia 5 de outubro de 88. Então, quando tem eleição, então, 86, os deputados, essa coisa, o movimento sindical já tinha sido protagonizado coisas importantes, a greve dos bancários, a primeira greve nacional de uma categoria, a maior greve em toda a história do mundo de uma categoria profissional, que foi a dos bancários, em 85, 700 mil trabalhadores. Então, muitos dirigentes se sentiram em condição de disputar e pleitear. Aqui em São Paulo, o Guxiquem, por exemplo, presidente do sindicato dos bancários, foi eleito com uma votação extraordinária e tal. Bom, e alguns anos antes, tinha se constituído, em grande parte por iniciativa de um advogado chamado Ulisses Riedel, um órgão chamado DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, com sede em Brasília. Ele é um advogado de terceira instância, um homem bem de vida, dessas causas que, quando são bem resolvidas, são milhões e milhões, então são demoradas, mas quando acontecem são aquelas coisas de terceiro nível, lá do Superior Tribunal, etc. E o Ulisses Riedel toma a iniciativa de, a exemplo do DIESE, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, de vir a existir um DIAP, que vai ser criado em 83. Você vai falar daqui a pouco continuado, deixa eu só mostrar o livro aqui, novamente, Edu, quem foi que ano constituinte, que o Sérgio falou no DIAP, nas questões de interesse dos trabalhadores, organização e pesquisa do DIAP, talvez quem mais tenha trabalhado na parte operacional tenha sido o jovem, então, Antônio Augusto Queiroz do Antônio Augusto Queiroz. Hoje seu diretor de documentação. E tem aqui editora Cortez. A Cortez era uma editora muito ligada à área educativa, ali perto da PUC, em São Paulo. E a Oboré, o Sérgio Gomes, junto com o João Guilherme, Marise Egger, Laerte Coutinho, é um dos fundadores da Oboré, que... A Oboré, na verdade, é quem forjou a nova escola da comunicação sindical. Assim, nem havia uma escola de comunicação sindical, foi a Oboré que, de certa forma, formou, eu me considero também formado pela Oboré. E o Sérgio também é um dos fundadores do Centro de Memória Sindical. Aí, como a gente está contando essas histórias todas, porque o Sérgio vai ficar aqui umas 10 horas conversando aqui sobre a história sindical e ninguém se cansaria e não esgotaria o assunto. Tarcísio, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Tarcísio, conte um pouco aqui sobre a sua trajetória, onde você começou, que tipo de trabalho você realizou, se foi metalúrgico, foi bancário, foi jornalista, advogado, como é que você entrou para o sindicalismo e depois nós vamos no correr do programa fazer comparações entre períodos diferentes, etc. Eu entrei na Volkswagen em 1969, eu tinha 15 anos de idade. E você entrou como aprendiz, então? Eu entrei como aprendiz do Senai, eram 1.040 candidatos para 41 vagas. E eu fui o 16º classificado. Que beleza. E eu fui descobrir com o tempo que a Volkswagen cometeu um erro na seleção. Porque ela pegava aqueles alunos que eram os mais bem qualificados. Com o tempo, esses alunos foram deixando as suas profissões. E a própria empresa percebeu que ela não podia pegar mais os primeiros qualificados. Elas tinham que pegar mais os do meio da fila para trás. Certo. Porque esses iam permanecer na profissão. Olha, interessante. Então eu me formei lá na ferramentaria, fui instrutor de ferramentaria e saí da Volkswagen numa situação bastante difícil, né? Saí, um determinado dia me chamaram lá num departamento, eu tinha quase 10 anos de empresa, me demitiram e eu saí de um camburão de lá de dentro. Isso no ano de 1978, né? Fui colocado para fora nessa circunstância. Tanto que hoje, aproveito aqui esse programa para poder lembrar um fato interessante, que a Volkswagen está sendo denunciada por crime de lesa humanidade, porque ela participou de casos de denunciar seus funcionários e ex-funcionários para os órgãos de segurança. E você sabe qual foi o primeiro programa da TV brasileira e talvez o único que tenha dado esse fato? Não sei. Nós aqui, porque nós entrevistamos o Álvaro Egea. Olha que legal. Que ia, muito bom. numa segunda-feira, se não me engano, ao centro de São Paulo, na Frecaneca, no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, melhor dizendo, com algumas pessoas do
movimento do Fórum dos Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação, encaminhar a denúncia contra a Volkswagen. Olha, que legal. Então, veja só que coisa interessante. Anteontem nós demos uma entrevista com uma televisão francesa. Eu, o Álvaro Egea e o Lúcio Benentani. E 2 televisões deram isso. Vocês e a televisão francesa. Olha que bacana. Nenhuma outra que deu. Porque essa memória, ela é ainda muito brecada para se falar a verdade. Sim. Tá certo? Bom, muito bem. Então eu parti para uma militância política, sindical, naquela época dos anos 70, e vivi ali até 1980 e alguma coisa, trabalhando diretamente, tocando as coisas diretamente com Lula. Certo. Depois disso eu saí, fui para Minas Gerais, me desencantei um pouco daquele projeto ali e fiquei 6 meses fazendo um trabalho para uma organização internacional, estudando o fluxo da produção de minério no Brasil e como estudar a interrupção da produção de minério. Tá. Cheguei a fazer esse trabalho. E depois eu vim para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, onde convivi com uma figura que até então eu tinha muita restrição política e conheci, foi uma das maiores figuras que eu conheci na minha vida, que foi o Joaquinzão. Perfeito. Tarcísio, você vai me dar licença que eu vou pedir à Ariane que encaminhe as perguntas dos telespectadores, dos amigos nossos que fazem as perguntas habituais aqui também no Repórter Sindical. Vamos lá, Ariane? Sim, tem uma pergunta aqui de Gláucia Lima, ela é estudante de São José dos Campos. A dúvida dela é a seguinte: será que os dirigentes sindicais de hoje têm, como aqueles de épocas, a preocupação de preservar a história do sindicalismo? Cláudia, boa pergunta sua, viu? Você já viu que eu sou crítico com aqueles que não registram a história, né? Eu acho que, para falar a verdade, acho que a maioria não tem essa preocupação, não. Mas existem alguns poucos, e graças a Deus que existem os poucos, né? Eu acho que existem alguns poucos preocupados nesse registro. Mas eu ainda te digo, são muito menos do que eu gostaria que fosse. São muito menos do que aqueles que necessitariam. Porque não basta registrar a história genericamente. Os sindicatos e as categorias deveriam registrar suas próprias histórias. Sim. As histórias das suas categorias, né? Eu acho que esse registro, infelizmente, ele é muito superficial e muito pequeno. Nós estamos aqui hoje fazendo a 3ª série do programa Sindicalismo e Memória. E hoje nós recebemos um sindicalista que preside o Centro de Memória Sindical e é diretor dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco e região, Milton Batista de Souza Filho. Se eu disser esse nome, ninguém vai saber que eu estou falando do Milton Cavallo. Milton Cavallo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Queria dar boa noite a todos os telespectadores. Ok, Milton Cavallo, o que é o Centro de Memória Sindical? Ele é uma entidade ligada a uma central, é uma entidade ligada a um sindicato, é uma entidade ligada a uma universidade, a um centro de pesquisa, ou ele tem uma entidade que tem autonomia? O Centro de Memória, quando ele foi criado, em 1980, ele foi criado no caráter de ser uma entidade intersindical, como é o DIESE, como é o próprio DIESAT, o DIAP. E o Centro de Memória, quando ele foi criado e pensado, foi dessa forma também, de ser uma entidade que preservasse a história do movimento sindical independente de sua ligação, vamos dizer assim, central ou mesmo de questão política. Então, foi criado dessa forma, né, para receber o máximo possível de contribuições independente de quem fosse, assim, a sua origem, né? Então, foi por isso que ele, desde a sua concepção e até hoje, dessa forma. Bom, você, o presidente, certamente tem uma diretoria. Essa diretoria é composta por quem? Por dirigentes sindicais, por dirigentes da ativa, de aposentados, por pesquisadores. Quem compõe a diretoria, a direção do Centro de Memória Sindical? A direção hoje, tem eu como presidente, mas a gente tem sindicatos filiados ao GT, sindicatos filiados à Força Sindical. Então, assim, nós temos sindicatos comerciários, temos comerciários da cidade de São Paulo, né, que fazem parte da nossa diretoria. Tem o pessoal da Construção Civil, ligado lá ao companheiro Ramalho, né, tem o pessoal dos metalúrgicos de Guarulhos, o Pereira,
E tem assim, a sua direção, são vários sindicatos que compõem. E nós temos uma participação muito especial, que é do Sindicato Nacional dos Aposentados, que é inclusive onde hoje está situado o Centro de Memória. Na região central de São Paulo? Na Rua do Carmo 71. Tá bem perto da Sé. Bem pertinho da Sé. Milton Carvalho, eu estava procurando na internet, sapeando na internet um novo site. Vocês são um novo site, é isso? Isso. Qual é o endereço? O endereço agora é Centro de Memória Sindical, tudo junto, .net. Bom, facílimo, hein? Facílimo para... Centro de Memória Sindical.net, você acessa o site do Centro de Memória Sindical. E o que tem lá? Tem textos, tem vídeos, tem fotografias? Assim, são várias... que o acervo do centro é bem extenso. Então a gente tem desde o acervo, vamos dizer assim, de papel, de cartazes, e aí também temos um grande acervo que é de depoimentos que vem desde 78. Então tem depoimentos de vários ex-dirigentes sindicais que estão lá desde desse período. Então a gente tem mais de 1000 horas de áudio gravado com depoimentos de vários dirigentes, que hoje alguns inclusive não estão mais junto a nós. Então isso que é fundamental importância para a gente estar preservando. E no site você consegue ter algumas informações sobre isso. A gente não consegue disponibilizar tudo, claro, né? Mas a gente tem dicas de cultura, de música. Então é um site que tem vários pontos que não fica só na questão da memória. Tem várias coisas que envolvam também a questão da cultura do trabalhador. Entendi. Né? Então, e faz essa ligação de memória, trabalho, cultura, através de vários mecanismos, né? Através de indicação de filme, através de indicação de música. Então a gente trabalha dessa forma. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. O paulistano José Ibrahim foi um dos mais importantes líderes sindicais do país, responsável por organizar as primeiras greves durante o regime militar em 1968. Ibrahim participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, da CUT e da Força Sindical. Nos últimos anos de vida, estava vinculado à UGT, a União Geral dos Trabalhadores, e ao PSD, Partido Social Democrático. Ibrahim morreu no dia 2 de maio de 2013. Essa nossa Comissão da Verdade está trabalhando muito bem, na minha opinião. Começou bem, né? E está procurando os setores organizados que resistiram e que sofreram com a repressão, né? Então hoje é o movimento sindical que está tendo esse espaço, então isso é importante. Agora, eu acho que o papel dos sindicatos em educar essa juventude, em passar essas experiências para a juventude, é mais fundamental ainda. O resultado do trabalho da Comissão da Verdade tem que ser amplamente divulgado por todos os setores da sociedade civil organizada. E eu acho que o movimento sindical tem um papel importante aí. Hoje, 51 anos da implantação do regime militar, nossa homenagem a esse representante dos trabalhadores que dedicou a vida a combater a ditadura e as injustiças sociais. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e que assistiu aos 3 blocos temáticos do Repórter Sindical na Web. O primeiro bloco tratou de sindicalismo e democracia. O segundo, sindicalismo e política. E o terceiro, sindicalismo e memória. Obrigado, um forte abraço e até breve. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.